Bom, pessoal, bom dia. A gente vai começar aqui mais um café tributário do Madrona Advogados. É um prazer poder estar com essa audiência toda aqui. As pessoas estão ainda entrando, mas a gente vai em benefício do tempo aqui para a gente poder manter a organização, né? Porque a gente tem bastante assunto para poder tratar. A gente vai começar agora, né? Já estamos aí com mais de 120 pessoas online. Pelo número de inscrições, é bem possível que esse número ainda aumente um bocado durante o nosso webinar aqui. E eu queria começar, obviamente, agradecendo aqui a participação junto comigo dos nossos panelistas, pessoas aqui ilustres da Receita Federal do Brasil. A gente está aqui hoje com a presença da Cláudia Pimentel, que é subsecretária de Tributação e Contencioso da Receita, do Daniel Prats, que é coordenador de Tributação Internacional da Receita, e do Gilson Koga, que é auditor fiscal e assistente técnico da Subsecretaria de Tributação e Contencioso. São três pessoas com quem eu já tive a oportunidade e o prazer de participar de inúmeras discussões sobre Pilar 2 e sei que eles entendem do tema como ninguém. Então, eu queria de novo agradecer imensamente a presença dos três. A gente vai ter aqui hoje debate sobre vários temas, mas focado em dois grandes grupos, né, que são o side-by-side package e a questão das obrigações acessórias. E nós vamos tentar fazer esse café tributário de uma forma que seja bastante dinâmica, bastante interativa aqui entre nós participantes, para que vocês que estão assistindo possam ter o maior nível de informação possível. Acho que a grande vantagem que a gente tem aqui de ter a presença, né, das pessoas que lidam com o tema por dentro, né, que é o caso dos nossos colegas aqui da Receita Federal, é exatamente a gente conseguir entender bem em que pé a gente está, quais são os desenvolvimentos que a gente tem, o que está acontecendo, o que está programado, e eu acho que isso em paralelo aos assuntos técnicos que a gente vai discutir é o que pode efetivamente beneficiar o maior número de pessoas aqui, é o que a gente vai tentar fazer, ok? Bom, eu vou começar, então, explicando um pouquinho de qual é o tema os dois temas que a gente vai tratar, e a gente vai, então, dividindo isso ao longo aqui do prazo do webinar, ok? São dois temas, como eu falei. O primeiro deles, a questão do side-by-side package, que foi publicado na primeira segunda-feira desse ano, né? Então, na primeira segunda-feira de 2026, estava eu de férias e acordei com a notícia de que o Side-by-Side Package tinha sido publicado. Para quem não acompanha o tema no dia a dia, o Side-by-Side Package é uma tentativa de acomodação de interesses conflitantes em relação ao Pillar 2. Muitos de vocês devem ter visto que no ano passado a gente teve alguns debates no âmbito do G7 e em outros fóruns também, onde ficaram óbvias algumas posições dissonantes em relação ao Pillar 2, né? Basicamente, a gente tinha uma posição muito clara dos Estados Unidos, no sentido de que ele não queria que o sistema o atingisse, ou pelo menos não o atingisse de forma integral. E, de outro lado, a gente tem os outros participantes, né, que são muitos países a essa altura, a gente já tem muitos países adotando o Pilar 2, com um alinhamento maior ao programa do que os Estados Unidos queriam. E isso é especialmente relevante porque dentro do Pilar 2 a gente tem algumas regras operativas. E essas regras operativas, elas impõem o cálculo e o recolhimento dos ajustes, dos adicionais, dos top-up taxes, conforme lógicas um pouco distintas. E a gente tem uma ordem de aplicação. A primeira norma que se aplica é sempre o QDMTT, que é o país cobrando sobre as empresas que estão naquela própria jurisdição. Depois a gente tem uma outra regra que se chama Income Inclusion Rule, que é o país cobrando sobre jurisdições que estão abaixo da jurisdição da controladora final. E, por último, a gente tem essa regra que, na verdade, era o grande ponto de conflito, que era a UTPR. A UTPR é uma regra revolucionária do ponto de vista de lógica de aplicação, porque a UTPR ela realmente abre o leque, ela enxerga qualquer jurisdição dentro do grupo, independente da posição relativa das jurisdições entre si ou em relação à controladora final.
Então, o problema ele surgia exatamente quando você tinha grandes empresas que tinham sede nos Estados Unidos, que não pagariam Pillar 2 pelos Estados Unidos mesmo, porque os Estados Unidos não chegaram a implementar o sistema, mas talvez tivessem que pagar principalmente por conta da UTPR, porque a UTPR ela poderia enxergar de baixo para cima, ou do lado, de um lado para o outro dentro do grupo, né? Então, se você tem uma grande empresa americana que tem uma controlada, por exemplo, em qualquer país da União Europeia que tem UTPR, essa controlada acabaria fazendo com que o grupo recolhesse o adicional, mesmo que os Estados Unidos em si não quisessem fazer nenhum tipo de implementação do Pilar 2. Então, foi isso que gerou o conflito. Esse conflito gerou um debate imenso durante boa parte do ano passado, principalmente no segundo semestre. Esse tema foi amplamente debatido no âmbito dos grupos de discussão, na OCDE e tudo mais, com a participação, inclusive, dos nossos colegas aqui. E, no final do ano, se chegou a um acordo. No comecinho desse ano, a gente teve, então, a publicação do Side-by-Side Package. E por que isso é relevante para nós? Porque o Side-by-Side Package ele não é só isso que a gente está falando, que é uma forma de tentar compor a, a vontade, né, do grosso dos países e, do outro lado, a vontade dos Estados Unidos de nós termos sistemas coexistentes, e daí o nome Side by Side. Né? Isso foi tentado e está sendo feito agora com base em algumas regras que determinam que você precisa cumprir determinados requisitos, e são requisitos que os Estados Unidos cumprem, por isso já estão listados como uma jurisdição side by side. A gente tem, inclusive, a possibilidade que outros países entrem, né? Vocês devem ter visto aí, os participantes devem ter acompanhado as notícias de que o Brasil pediu a entrada também na lista de países que são qualificados como jurisdição side by side. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas o sistema ele é composto basicamente de alguns pedaços, né? Assim, o side by side package é um pacote que tem algumas partes, né? A principal delas, ou a primeira delas, é um sistema de safe harbor simplificado, permanente, que é muito relevante, uma inovação importante, porque ele vai ser uma forma intermediária em termos de complexidade entre o cálculo do safe harbor que a gente tem hoje e o cálculo completo, que é infinitamente mais complexo do que o cálculo do safe harbor. Então, ele vai estar ali no meio do caminho, e ainda com possibilidades de gradação, né? Os contribuintes podem escolher determinadas eleições e, com isso, tornar o sistema um pouco mais simples ou um pouco mais complexo. Então, é uma inovação muito bem-vinda. A gente ainda não internalizou isso, vamos falar sobre isso também. A gente tem uma extensão do safe harbor de transição, de alíquota simplificada, para mais um ano, né? Dos safe harbors de transição para mais um ano, no geral. E a gente tem também, além do próprio side-by-side, uma mudança que essa sim a gente já começou a ver um movimento do Brasil, que é a questão dos incentivos baseados em substância. E essa questão dos incentivos baseados em substância é uma inovação também muito bem-vinda, porque ela permite uma porta a mais aberta para os contribuintes tentarem lidar com determinados impactos que os benefícios causam na alíquota efetiva para fins de Pilar 2. Né? Para quem lida com o tema no dia a dia, os incentivos fiscais, de maneira geral, aqueles, obviamente, que afetam a alíquota efetiva de imposto de renda, eles têm o potencial de causar danos enormes na alíquota efetiva. E isso nem sempre é tão claro para a gente que lida no dia a dia com esses temas aqui na nossa órbita doméstica, porque a gente está acostumado, às vezes, a lidar com isso de uma forma que não é exatamente a mesma que o Pilar 2 enxerga. Então, você pode ter um determinado benefício que ele é contabilizado de um jeito, mas ele gera um diferido que vai tentar compor com aquilo na alíquota efetiva, e no Pilar 2 esse diferido não é aceito. Você pode ter determinados incentivos que são tratados como qualificados e eles têm uma forma mais benéfica de entrar no cálculo do Pilar 2. Por outro lado, os não qualificados entram de uma forma pior, reduzindo diretamente os impostos. Então, tudo isso tem que ser avaliado, e aí agora a gente tem uma nova possibilidade, que é o incentivo baseado em substância. Esse incentivo baseado em substância, ele é um conceito que foi trazido, onde basicamente o que as novas regras estão dizendo
é que a gente vai poder dar um tratamento um pouco melhor para os incentivos que sejam baseados em produção de bens tangíveis na jurisdição ou em gastos. E isso é uma coisa que, obviamente, vai atingir diretamente alguns incentivos fiscais que a gente tem aqui no Brasil, mas a gente tem uma série de dúvidas ainda. E é nesse sentido, então, que eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que vai para a Cláudia, né? E para o Gilson, eu acho também. Acho que essa foi nosso combinado aqui, que é a seguinte. A gente tem agora, Cláudia e Gilson, a consulta pública, né? A gente encerrou o prazo de contribuições aí no sábado, né? Se não me falha a memória, que está internalizando no Brasil exatamente essa questão dos incentivos baseados em substância, né? SBTI, como a gente está chamando. Mas a gente vai ter ainda uma série de outras partes, que foi o que eu acabei de explicar aqui, que virão depois, né? Então, eu queria saber de vocês o seguinte: o que vocês estão vendo em relação à implementação dos incentivos baseados em substância? Se vocês puderem dar uma notícia de como correu a consulta pública, se está tudo ok, se vieram muitas contribuições, e também o que vocês esperam para frente, né? Assim, dos outros pontos que estão dentro do side-by-side package, o que a gente pode esperar nos próximos meses? Acho que até o final do ano, talvez a gente deva ter mais coisa, mas eu queria ouvir de vocês e queria que vocês informassem também aqui as pessoas sobre os planos, né, para esse futuro próximo aí em relação ao side by side. Bom dia, bom Bom dia, dia. Thales. Eu quero agradecer inicialmente o convite, é um prazer participar desse café, ainda que sem café, né, porque ele é virtual. Mas é um prazer estar aqui, ainda mais para debater um tema tão importante e tão atual, né? Eu vou tentar abordar aqui nessa questão principalmente das próximas etapas, né, do como é que a gente está vendo aí o side by side package, né? E aí talvez eu passar para o Gilson, que aí ele pode abordar melhor a questão da consulta pública, né? E ver se ele consegue comentar acerca, em que pese que, né, que ela encerrou recentemente, né? Certamente a gente ainda não teve tanto tempo assim de examinar as contribuições, mas certamente foram contribuições muito ricas, como a gente tem recebido em todas essas consultas públicas, né? Em relação então ao package, né? Conversando com um Simplified ETR, nós estamos trabalhando já nisso. A gente sabe da importância disso para reduzir, digamos, o fardo, né? Tanto o fardo administrativo, né, de todo esse cálculo, tanto para as multinacionais, bem como também para a administração tributária, né, para a Receita Federal também essa uma simplificação, ela, claro, ela é sempre bem-vinda, né. Então a gente está trabalhando, analisando a possibilidade de adotar isso para 2026, né, ainda em 2026, mas a gente ainda não tem isso, finalizado, né, então nós ainda estamos na fase de estudo para tentar fazer essa implementação ainda para 2026, né, e já estamos, trabalhando nisso. Em relação ao Transitional CBCR Safe Harbor, esse nós estamos sim, já trabalhando para a próxima instrução normativa, você ter prorrogado essa esse Safe Harbor para 2027, né. A gente sabe também que Uhum. ele é importante, né, porque ele permite que essa multinacional ela faz uma simplificação, né, para fins de um pagamento a menor desse imposto complementar do top-up tax, né, utilizando mediante a utilização de dados do CBC Report, que é a nossa declaração do país. Então essa deve sair na próxima instrução normativa, já com a prorrogação para 2027. Em relação ao side by side, a jurisdiction, né, que o Brasil ele se pronunciou solicitando que fosse analisado, nós dentro de uma análise interna aqui da Receita Federal, nós entendemos que o Brasil ele atende os requisitos para o Brasil se qualificar como assim como os Estados Unidos, né, como side by side.
Então a gente encaminhou esse pedido em fevereiro e agora a gente está em processo de avaliação, né. Então é uma avaliação, que é feita pela OCDE, né, e também apresentado aos países lá do Inclusive Framework para aprovação, assim como foi feito no processo americano. E é uma avaliação que ela envolve uma verificação profunda da nossa legislação, dados econômicos, então a gente está ao longo desse processo e a gente espera, né, é difícil, né, você mensurar exatamente, mas a gente espera que talvez até agosto a gente tenha esse processo concluído e, se Deus quiser, com uma avaliação positiva em relação à legislação, do Brasil. Eu vou aí, se você me permitir, Sala, eu vou passar para o Gilson para ver se ele quer complementar Claro. aqui as minhas respostas e também tratar da questão da consulta pública. Bom dia a todos. Eu vou falar basicamente do incentivo fiscal qualificado, né, que na legislação do WP11 chama-se QTI, né? A gente publicou, né, a consulta pública, recebemos uma quantidade mediana, né, de contribuições. O prazo era domingo, né? Dia 3 de maio, né? Recebemos contribuições na segunda, dia 4, e vamos considerá-la, né? Não vamos descartar contribuições que foram apresentadas com dias de atraso, né? E estamos analisando, né? É isso, né? O que é importante entender é que nessa alteração de N, onde a gente vai implementar, né, o tratamento específico para incentivo fiscal qualificado, trata-se de uma mera tradução, né? Então, a regra existe, a gente está traduzindo para o português, é isso, né? Então, não há muito o que inventar, a gente não tem grau de liberdade, né? O que pode acontecer é, de repente, a gente utilizar um termo que talvez não seja o mais adequado e possa causar confusão, né? Então, isso a gente está avaliando, né? Vamos ler, né, todas as contribuições, a gente não teve tempo ainda de analisar todas, né? E uma vez terminado esse processo, a gente vai publicar a alteração da IN, como a Cláudia falou, né? Nessa alteração, a gente vai incluir a prorrogação do CBCR Safe Harbor, né? Para mais um ano, né? Quer dizer, até os anos fiscais que se iniciarem, né, até 31 de dezembro de 27, a empresa poderá se utilizar do CBCR Safe Harbor. Ok, não, excelente. Em relação à questão do Safe Harbor permanente, a Cláudia mencionou que a ideia seria já instituir para 2026. Eu me lembro que esse foi um ponto sobre o qual a gente já falou em alguma oportunidade, porque, na verdade, todos esses pontos que a gente está falando aqui, eles são pontos que beneficiam o contribuinte, né? Nenhum deles é um ponto que cria uma obrigação adicional, na verdade, são só opções que são dadas a mais para o contribuinte para tentar lidar com o sistema e, eventualmente, até reduzir carga. Então, nessa linha, todos eles seriam potencialmente mudanças que podem ser introduzidas, inclusive, de forma retroativa. E aí, quando você falou 26, Cláudia, para o Safe Harbor permanente, e a pergunta vai para o Gilson também, claro, a ideia é que o Safe Harbor permanente já se aplique ao ano de 26? Eu quero até confirmação do Gilson, mas é isso, né, Gilson? Sim, a ideia seria essa, mas está sob avaliação ainda, né? É A isso, gente é. está avaliando, né, se faz sentido, né, se aplicar o Simplified TR Safe Harbor, né, a partir de 26, né? A gente não sabe se tem problema orçamentário, enfim, a gente tem que Ah, dar uma sim. avaliada assim no quadro como um todo. É isso, né, Cláudia? Até porque como o cálculo ele é feito, a gente conseguindo, vamos dizer que a gente decidisse, que vai se aplicar para 2026, a gente publicando ainda, mesmo ao longo de 2026, esse cálculo ele é feito, né, depois que fecha, né, o período relativo ao Pilar 2, né, então a gente, eh, seria viável, né, para as empresas, né. Aí a gente tem que fazer essas outras avaliações que o Gilson comentou, até em termos de eventual impacto, né, dessa adoção
em termos de orçamento, né, porque você tem esse compromisso, né, da lei fiscal, né, nós temos que verificar todos esses pontos, né, e ter análise técnica detalhada para poder implementar isso na instrução normativa ainda em 2026, para que isso possa ser adotado ainda que todo ano, calendário 2026, né? Não, legal, muito bom. Sobre a questão do atendimento do Brasil aos requisitos do side by side, eu acho que a gente está, e já conversamos sobre isso também outras vezes, né, acho que a gente está 100% alinhado. O Brasil, ele não só cumpre todos os requisitos, né, como ele cumpre com louvor, melhor do que os próprios Estados Unidos, né? E a gente tem a expectativa realmente de que isso seja algo que vá beneficiar as multinacionais brasileiras, né? Assim, vou só dar uma notícia aqui, porque eu não sei se todo mundo está a par do que isso significa. Se o Brasil conseguir ser qualificado como uma jurisdição safe harbor, como uma jurisdição side by side, isso vai significar que todas as Income Inclusion Rules e as UTPRs das jurisdições abaixo do Brasil serão desligadas. É como se a gente fosse lá e virasse a chave do sistema em relação a tudo que acontece abaixo das multinacionais brasileiras. Obviamente, existem requisitos, né? Assim, isso só se aplica àqueles grupos multinacionais cuja UPE, a entidade final, está no Brasil, né? Assim como atualmente isso só beneficia as que estão nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos já estão qualificados, se a gente entrar, vai ser a mesma coisa para nós. E isso, na minha visão, e acredito que na de vocês também, eu queria até ouvir vocês, né? Porque se vocês fizeram um pedido é porque devem entender que é algo bom, né? Na minha visão, isso só beneficia as empresas brasileiras, porque, afinal de contas, a gente vai ter uma redução de compliance muito grande, né? E a gente vai ter uma redução potencial, inclusive, de recolhimento, né? Eu já tive oportunidade de tratar com clientes, com empresas que efetivamente já tiveram que recolher valores em outros países por circunstâncias específicas, né? O Pilar 2, ele é esse mar de complexidade que a gente conhece, então cada caso é um caso mesmo, e a gente já viu isso acontecer. E se nós tivéssemos, por exemplo, a, a vigência já, né, de uma qualificação do Brasil como jurisdição side by side, isso não teria ocorrido, por exemplo, nesses casos que eu mencionei. Então, eu não consigo, particularmente, eu sei que pessoas pensam diferente, né, mas eu não consigo enxergar um lado ruim dessa opção, até porque isso não afeta o recolhimento do QDMTT no Brasil, isso só afeta o recolhimento de eventuais Income Inclusion Rules e UTPRs fora, né, do Brasil. O que vocês acham sobre isso? Assim, qual a visão de vocês acerca desse ponto? Thales, não, exatamente. Essa foi o principal motivação, né, para a gente pedir essa avaliação, né, porque a gente entende que é extremamente benéfico para as multinacionais brasileiras, né? Você traz uma simplificação, como você disse, né, de implementação dessas outras regras, né, da Income Inclusion Rule e da UTPR, quer dizer, você desliga essas, você volta como se fosse um modelo anterior ao Pilar 2, né? Então a gente vê justamente essa foi a motivação para ser solicitado, porque nós vemos como uma grande vantagem para as multinacionais brasileiras. E como a gente já tem, você mesmo falou, né, a gente entende que a gente preenche os requisitos, porque a gente, quando você fala em legislação doméstica, nós temos o QDMTT, quer dizer, nós temos até mais do que os Estados Unidos, porque eles não têm, mas eles demonstram que ele tem essa apuração e quando a gente pega nossas regras também na tributação no exterior, ela também é mais ampla, que ela garante uma tributação mínima de 15%, né? Ela visa garantir. Então, mas a nossa visão é essa, sim, que ela é muito positiva para as multinacionais brasileiras. Passar aí para o Daniel, que Daniel levantou a mão, né? Talvez só para esclarecer um pouco com relação ao processo, né, do SBS, porque não é algo automático, né, assim, a gente entende que
cumprimos os requisitos e, portanto, já somos elegíveis, né? Na realidade, a gente apresentou esse pleito, né, para o CDE, para o Inclusive Framework, submeteu esse pleito e, como a Cláudia falou, em fevereiro, e há poucas semanas atrás se iniciou o processo de avaliação do Brasil, né? E ainda está numa fase bem preliminar, eu diria, né? De apresentação do sistema, e, e a avaliação, né? A avaliação da legislação brasileira, se ela de fato ela cumpre com os requisitos para que a gente seja um SBS, ela é feita pelo Inclusive Framework, né? Então, o Inclusive Framework que vai decidir se de fato nós somos elegíveis ou não, né? Então, não é um self-assessment e não é algo automático, né? Depende dessa avaliação. Mas como a gente falou, como a Cláudia disse, a gente entende que os requisitos eles são cumpridos pela legislação brasileira, né? Os requisitos basicamente são: você tem que ter uma alíquota nominal de 20% de imposto de renda e de tributação corporativa, né? A gente tem 34% para mais. Você tem que ter um QDMTT, uma tributação mínima, né, de pelo menos 15%, e a gente tem um QDMTT que, além de ser um QDMTT, é um QDMTT Safe Harbor, e você tem que ter também uma tributação ampla de rendas no exterior, né, de uma regra CFC ampla que tribute, que inclua renda ativa, renda passiva, tenha poucas exclusões, e como a gente sabe, a nossa CFC é bastante abrangente, né? E tributa os lucros das controladas um percentual significativo também, né? Que é 34% para mais, né? Dependendo se é uma instituição financeira ou não, né? Então, acho que de um modo geral a gente estaria alinhado a esses requisitos. Mas é claro que a avaliação muitas vezes não é só técnica, né? Assim, tem elementos políticos também, né? Então, isso também tem que ser considerado. A gente entende que o processo vai caminhar bem, mas não dá para garantir algo de antemão, né? É algo que não está totalmente sob o nosso controle. Bastante abrangente é um jeito delicado de se referir à nossa regra de tributação do exterior, mas definitivamente ela é bastante abrangente. Bom, eu acho que esse ponto está bem esclarecido. Obrigado a vocês aí pelas informações. Acho que O o Gilson está com a mão é, levantada. Desculpa, Gilson. Vai lá. Rapidinho, só para detalhar mais o que é o SBS, né? Vamos supor que o Brasil seja aprovado, né? O Brasil é um SBS, né? Qual a consequência disso, né? Entrando um pouco mais no detalhe, né? Ela vai beneficiar as multinacionais cujas UPIs estão no Brasil. Então, vou pegar a Petrobras, vai beneficiar a Petrobras. O que é que o SBS permite, né? Se a Petrobras fizer a opção pelo SBS, aí ela e todas as investidas dela vão estar blindadas do IIR e o TPR. Isso em termos de recolhimento de tributos, né? Em relação a obrigações acessórias, a Petrobras ainda vai continuar obrigada a apresentar a GIR, Globe Information Return, né? Só que é uma GIR muito mais simplificada. Então, esse vai ser o impacto, né, de o Brasil ser SBS ou não. Tá ok? Então, esse é o detalhe. Essa vai ser a parte, vamos dizer, operacional. Excelente. E é até legal você falar da AGIR, porque aí esse ponto a gente já vai amarrar depois na outra parte que vai falar das obrigações acessórias, mas vou anotar esse ponto aqui para a gente voltar depois e emendar os dois assuntos. Mas, por enquanto, eu queria ainda gastar um tempinho aqui falando da questão da consulta pública, porque essa daí tende a virar norma rápido e é um ponto super importante, né? Então, quando a gente olha para a regra que está sendo discutida agora, que foi objeto da consulta pública, a gente percebe que ali a gente tem dois tipos de incentivos que poderiam ser abrangidos, né, como incentivos baseados em substância. E o efeito imediato disso é que eles, obviamente, melhorariam a alíquota efetiva porque eles são somados no cálculo.
Então, quando a gente olha para esses incentivos, eles são incentivos que têm que ser baseados em produção de ativos tangíveis ou em gastos, né? E aí, gastos, muitas vezes a gente está falando, não sempre, né? Mas muitas vezes a gente está falando de investimento mesmo em ativos tangíveis ou de gastos, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, né? Que são dois modelos bastante disseminados mundo afora e o Brasil usa também. Então, uma coisa que, para mim, particularmente está bastante clara é que a gente tem alguns incentivos que estão incluídos, outros que a gente precisa definir se estão incluídos, e outros que a gente sabe que não estão, né? Então, na lista dos que estão, eu acho que a gente pode colocar como talvez o primeiro candidato os incentivos de superdedução da Lei do Bem, onde você tem gastos com pesquisa e desenvolvimento, e eles seriam naturalmente um candidato para poder se qualificar como um incentivo baseado em substância. Na lista dos que a gente precisa debater, a gente tem alguns, né? A gente tem um pedaço, talvez, ou tem que se discutir qual, né, esse pedaço especificamente, da lei de informática, do PADIS, a gente tem Rota 2030, e a gente tem a própria Lei 14.789, né, que trata das subvenções para investimento. O que, aliás, puxa uma outra discussão super interessante, porque a 14.789, ela foi desenhada, né, claramente com vistas, inclusive está na exposição de motivos, né, ela foi desenhada para ser um incentivo qualificado para fins do Pilar 2, para ser um QRTC, né, que é um Qualified Refundable Tax Credit. Então, ela foi desenhada para isso, inclusive o prazo de 4 anos, está tudo lá previsto para que isso seja alcançado. Mas a regra nova, ela dá uma alternativa além para os contribuintes, que é algo bastante interessante, que é a possibilidade de você escolher. Se você tem um incentivo que se encaixa nos dois, você pode, obviamente, observados os limites, né, porque existem limites quantitativos para o QTI, para o incentivo baseado em substância, mas se você se encaixa nos dois, você pode fazer o cálculo e ver o que te atende melhor. E pegar parcialmente, né, alguns benefícios, não todos, e colocar esses benefícios como QTI e deixar outros como QRTC. Então, existem mais opções. O que, e eu até escrevi sobre isso em um post que eu fiz recentemente, assim, no Pilar 2, tudo que, mesmo aquilo que é bom, parece que traz complexidade, né? E aqui é exatamente esse o caso, porque a gente está ganhando opções, mas para a gente saber se a gente toma uma opção ou a outra, a gente precisa fazer conta, né? Então, tem que avaliar, tem que ver qual é o impacto do benefício, tem que ver como ele afeta a alíquota efetiva, e aí, então, a gente pode tomar uma decisão se a gente deixa como QRTC, se coloca como QTI. E aí, só para terminar aqui o raciocínio, a gente tem na lista daqueles que não se enquadram, e esse é um ponto super relevante que eu queria tratar aqui também, os benefícios baseados em lucro da exploração, que são benefícios que não são nem baseados em gastos, nem baseados em produção. Hoje eles estão baseados no cálculo do imposto de renda, né? Esses, por definição, a gente olha lá, eles estão fora da possibilidade de tratamento como QTI, como incentivo baseado em substância. Então, a pergunta mais genérica, mas depois a gente pode detalhar, assim, como é que vocês estão vendo isso? Vocês estão pensando em regulamentar isso de uma forma que, por exemplo, coloque uma lista de benefícios? Eu sei que vão chegar para vocês aí sugestões de que isso talvez seja colocado em forma de lista. Será que isso está na cabeça de vocês, tentar identificar de antemão, ou vamos deixar para enquadrar mesmo caso a caso, o próprio contribuinte fazer o enquadramento? Como é que vocês estão vendo esse processo? E se vocês tiverem já alguma posição sobre algum incentivo, o que vocês já têm de pensado sobre isso? Eu vou passar aqui para o Gilson e para o Daniel, né, talvez para entrar mais na questão mais detalhada, mas a gente sempre busca na instrução normal, a gente sempre tenta dar maior segurança, né, para os contribuintes, né, e tentar trazer mais detalhes assim na instrução normativa dentro do possível. Talvez a dificuldade que a gente tem é fazer uma avaliação de todos os
benefícios, né, porque são muitos benefícios aqui no Brasil, né. E aí, com isso, talvez até seja interessante a gente receber, às vezes a gente tem recebido contribuições de associações, né, das entidades, do setor privado mesmo como um todo, para de sugestões para principalmente os principais benefícios, talvez, que preocupem, né. Isso nos facilita demais, né, quando a gente recebe esses inputs aí do setor privado, como os elementos para facilitar a nossa avaliação. Mas deixa eu passar aí, porque eu vi que até o Gilson ia comentar alguma coisa, passar para o Gilson. Ok. Como a alteração ainda está em consulta pública, né, assim, é difícil cravar, né, mas é um aspecto, assim, importante, né, principalmente em relação a benefícios, calculado com base em gastos, né, é que o valor do benefício, ele tem que ser calculado diretamente com base no gasto. Então você vai lá, pega o gasto, né, e sei lá, calcula 20% dele, opa, esse é o valor do benefício, né. Então, há essa restrição bastante forte, né, que acaba eliminando uma quantidade grande de benefícios, né. Então, qualquer análise que se faça, né, tem que levar isso em consideração, né. Quer dizer, para você ser um IFQ, né, você tem que atender aqueles requisitos, né, que não fomos nós que Uhum, inventamos. Isso aí está na alteração de janeiro, né, quer dizer, houve uma negociação, o Brasil participou, né, e ficou definido dessa forma, né. Então, um elemento importante que eu estou vendo que muitas entidades estão esquecendo de verificar, é que para poder se aproveitar dessa situação benéfica, o benefício ele tem que ser calculado diretamente com base no gasto. Então, ok, eu tenho gasto, mas eu dou isenção de toda a meu lucro. Opa, não é, porque o cálculo não foi feito diretamente com base nos gastos, né? Então tem que se fazer essa interpretação, né? Já pediram para a gente publicar uma lista, né, de benefícios, né? Eu acho que ela seria útil, mas há um pequeno problema aqui que nós estamos avaliando, a gente não sabe ainda como é que a gente vai proceder, né? Que é o seguinte, né? O Brasil quer manter o seu status de qualificado, né? Hoje a gente é um QGMTT Safe Harbor, né? A gente quer manter esse status, né? Se houver algum problema e se for só QGMTT não Safe Harbor, acho que isso não vai acontecer, mas se acontecer isso aí, a gente também vai tentar manter o status de qualificado, mesmo não sendo Safe Harbor. Por quê? Porque é melhor para as empresas, né? Então a gente luta para manter esse status. Qual o problema de eu soltar uma lista dos benefícios, né, que se enquadram como QTI, né, ou como IFQ, né? Pode ser que o WP11 analise essa lista e verifique, opa, esse benefício não é, uhum, né? Então, e aí, como é que eu faço, né? Quer dizer, eu continuo sendo qualificado ou não, né? Então, existem algumas amarras, né, que a gente não enxerga assim claramente aqui no Brasil, né? E que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, sim, seria interessante ter uma lista, né? Facilitaria muito a vida das empresas no Brasil, mas há essa preocupação, né? De a gente soltar uma lista, né? E, e alguns dos benefícios que estiverem nessa lista, o WP11 entender que, a OCDE entender que não é um benefício qualificado. Então, a gente está nesse momento avaliando, né, se se vale a pena a gente publicar uma lista ou não, né? Então, na próxima alteração da IN, provavelmente não vai haver ainda uma lista dos benefícios que se beneficiam, né, desse tratamento como IFQ. Mas a gente está avaliando, sim, a possibilidade de soltar uma lista nesse sentido. É isso, Daniel? Daniel é o chefe aqui, ele que vai Eu não sou bater o chefe. martelo. O Gilson agora ele é assistente da Subsecretaria de Tributação, né? Ele é o chefe de todo mundo aqui. É isso, Gilson. A ideia é essa, né? A gente está avaliando se a gente consegue soltar essa lista e como essa lista ela poderia ser feita, né? O ideal seria ter uma lista exaustiva, né? Indicando quais seriam os incentivos, né? Talvez a gente não consiga fazer isso, talvez eventualmente a gente consiga trazer alguns que com certeza são, ou alguns que não são, não sei. Então a gente ainda está avaliando se a gente pode, né? E seria prudente soltar essa lista e
e, além disso, como que essa lista poderia ser formatada, né? Qual que é a abordagem que essa lista seguiria. E, eventualmente, a gente vai contar com a participação, né? Não sei, talvez a gente faça uma outra consulta pública para tratar especificamente desses casos, né? Se a gente vier elaborar uma lista, eventualmente a gente pode fazer uma outra consulta pública para endereçar essa questão também. Mas, como o Gilson falou, a ideia é que nessa instrução normativa que vai sair agora, que vai tratar do QTI e da prorrogação do Safe Harbor, que essa lista ela não esteja incorporada já nesse momento, né? Mas possivelmente numa segunda alteração. Não, legal. Bom, várias informações novas aí, né? Coisa que eu sei que está todo mundo curioso. Acho que vocês estão matando várias curiosidades. Minhas, certamente, né? Mas eu tenho certeza de que essa curiosidade é de mais pessoas aqui também que estão participando. Um ponto que eu queria abordar, eu acho que é importante a gente não deixar de tratar dele antes de pular para o próximo tema, ainda relativo à questão dos incentivos, né? É a questão dos incentivos de lucro da exploração do Sudão e Sudene. Esses incentivos, eles inclusive têm uma previsão na Lei 15.079 de que poderiam ser transformados em um crédito qualificado a partir de 2026. Essa previsão está lá prevista abstratamente na regra do artigo 37, se não me falha a memória, da 15.079. E esse é um tema que, embora esteja lá na lei desde 2024, né, ele não foi para frente ainda. Vocês têm alguma notícia? Isso está nos planos? Isso vai acontecer em breve? Não vai? Vai ser feita alguma análise agora em conjunto com a questão do QTI? Como é que vocês estão vendo esse tema? Esse tema a gente ainda tá sobre avaliação, né? Tem vários aspectos, né, que a gente tem que tomar cuidado, né? Isso acho até que o Gilson e o Daniel comentaram antes, que quando houver essa transformação, a gente ter o cuidado de manter a qualificação do Brasil como safe harbor, né? Da gente pensar como é que a gente pode implementar. A norma ela autorizou, né? E ela deu um comando bastante bem amplo, né? Que inclusive, se eu não me engano, ela fala, né? Sem prejuízo do benefício, né? E é claro que a gente vai estar. Quando a gente troca uma forma de um benefício, como da Sudão e Sudão, que é redução ali do IR, né? Por um crédito, né, a gente tem que pensar como a gente pode viabilizar isso, essa mudança, via instrução normativa, de tal forma que você atenda a lei depois e ela não seja, ao fim e ao cabo, até ser utilizado de forma de aumentar o litígio, né, de você ter questionamentos em relação a situações específicas de alguma empresa, né. Então, essa transformação tem que ser feita com cuidado, né, inclusive junto com a área de avaliação econômica, que é o CITAD, né, que faz o cálculo econômico. Mas está assim no nosso radar, né. Deixa eu ver se eu passo para o Daniel, para o Gilson, ver se eles querem complementar. Não? É a questão do Sudão e Sudene, né? Então, isso está no nosso radar, Salles, e a gente solicitou, né, colaboração de outras entidades para formatar uma proposta, né? Então, a gente está aguardando, né, receber essa proposta para começar a discutir. A ideia é que se tenha essa conversão, mas não é um trabalho fácil, né? Pelo contrário, é bem difícil, porque a lei ela colocou de uma forma bem engessada ali, né? Ela disse que não pode ter prejuízo para o contribuinte em termos de valores e temporal, inclusive, né? E então não é uma questão muito fácil de ser feita e tem outras questões subjacentes, né? Se, por exemplo,
essa conversão ou essa alteração na forma de aproveitamento do benefício, se ela poderia ser feita para contribuintes que não estão no escopo, né, ou se poderia ser opcional ou não. Então, tem uma série de outros pontos aí que é uma mexida grande, eu diria, né? E pode ter alguns problemas sérios aí de arrecadação e assim por diante. É, Mas a ideia é seguir adiante, né? É algo que a gente gostaria de fazer, sim. E a gente está aguardando essa proposta para começar a discutir, analisar e assim por diante. eu sei que uma preocupação que vocês têm, tá certo ter, é a questão de se a gente monta um sistema que permita, em algumas circunstâncias, a entrada no benefício ou a mudança do benefício pode ser considerado um related benefit, né? Que é aquele conceito de que é um benefício feito exatamente para minar a aplicabilidade ou efetividade do sistema do Pilar 2. E essa é uma preocupação muito válida, sim. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, mas que bom saber que está no radar de vocês, né? Essa é uma questão que afeta muita gente, né? Esse benefício do lucro da exploração é um benefício super relevante para o Brasil como um todo, né? Muitos contribuintes muito relevantes têm lucro da exploração, tem Sudão, tem Sudene, então eu acho que esse é um tema que, se a gente conseguisse avançar, seria muito bom para os contribuintes. Mas obrigado. Acho que a gente pode, até estamos um pouquinho além do tempo aqui, mas acho que não vai ter problema. Acho que a gente pode passar para o segundo tema, que é a questão das obrigações acessórias. Eu vou até limitar a minha exposição inicial aqui para a gente não perder tempo para os debates, mas, basicamente, eu acho que é importante para os participantes aqui terem uma noção mais clara da questão das obrigações acessórias, que o Pilar 2 ele é um pouco diferente, normalmente, em relação a qualquer tema, né? Mas, assim, nas obrigações acessórias também, né? Porque ele é um sistema que funciona com a coordenação entre jurisdições, muitas vezes, na maioria das vezes. Então, por causa disso, as obrigações acessórias também têm que permitir não só a prestação de informações diretas entre o contribuinte e a jurisdição na qual ele está, mas informações que possam ser compartilhadas muitas vezes entre jurisdições e principalmente com a jurisdição da UPE ou de uma outra entidade que pode, por causa dessas regras todas que se misturam e atingem umas às outras, né? As jurisdições calculam tributos umas sobre as outras, elas precisam ter essas informações. Então, diferentemente de uma declaração de imposto de renda, como a gente faz localmente, né, uma SEF que a gente faz localmente, a gente presta as informações, contribuinte brasileiro, Receita Federal, aqui a gente tem uma série de dados, uma série de informações que são prestadas que não vão afetar só o fisco brasileiro, né? O contribuinte brasileiro vai fazer isso, não vai afetar só o fisco brasileiro e vice-versa. Você pode ter um contribuinte, né, na Inglaterra, por exemplo, prestando informações para o fisco inglês e essa informação vai ser relevante para o Brasil em alguma medida também, ou principalmente naqueles países onde a gente tem Income Inclusion Rule e UTPR. O Brasil, pelo menos, não tem. Mas é muito importante que a gente tenha essa interação feita de uma forma que funcione bem. Então, diferentemente de uma apuração doméstica, onde a gente geralmente tem uma declaração única, uma declaração mais simples, aqui no Pilar 2 a gente tem uma série de etapas nesse processo, né? Uma etapa que muitas jurisdições adotam e a gente ainda não adotou, e eu acho que essa é uma pergunta que vale a pena fazer, é exatamente de um processo de registro, né? Que as regras, o CDE sempre se refere a esse item como registration, que é você informar a administração, olha, sou um grupo multinacional, estou no escopo, não estou no escopo por causa disso, por causa daquilo, mas é uma análise mais inicial, mais macro, basicamente para você dizer que você está sujeito ao sistema, ou não, né? E, a partir daí, sim, a gente tem dois grandes momentos, né? Tem agir, que é a declaração principal, que estrutura toda essa parte de obrigação acessória para fins do Pilar 2, e a gente pode ter a declaração local também, né? Recentemente, a OCDE publicou um toolkit, que, na verdade, é como se fosse um manual de instrução, né? Um manual de boas práticas, vamos dizer assim, em que a OCDE está tentando dizer, olha,
esse tipo de colocação deveria ser feita assim e não daquele outro jeito. E aí tem uma série de questões que vão de encontro ao que a gente tem aqui no Brasil, e eu acho que esse é o tema que a gente tem que explorar agora nessa segunda parte, né? E aí a minha pergunta para o Daniel, ela é exatamente essa. Bom, antes de mais nada, tem uma pergunta aqui que eu queria te fazer também, Daniel, até porque eu acho que talvez você tenha uma boa notícia para dar para a gente aí, que é como é que está a qualificação do Brasil como QDMTT Safe Harbor, né? E essa pergunta ela é importante, gente, para vocês que estão participando, porque quando o Brasil é qualificado, como estava, né, preliminarmente qualificado como QDMTT Safe Harbor, as outras jurisdições não fazem mais cálculos de Pillar 2 referentes ao Brasil. Então, o Brasil se resolve no Brasil, né? Ele passa a ser uma jurisdição, vamos dizer assim, autônoma, né? Ele não afeta mais as outras jurisdições, o que também reduz compliance, o que também ajuda muito e evita a possibilidade de você ter recolhimentos duplicados, que é uma coisa que pode acontecer, né, num sistema que não seja Safe Harbor. Então, eu queria perguntar para o Daniel como é que está isso obviamente, ainda na questão da obrigação acessória, como é que a gente está vendo aí o toolkit, o que vocês pensam em relação a essas boas práticas que a OCDE está recomendando do lado brasileiro? Porque, assim, na minha visão, a gente tem alguns conflitos bem claros ali entre a forma como a OCDE está dizendo que algumas coisas têm que ser feitas e a forma como a gente até agora fez. A gente não tem ainda a nossa obrigação acessória regulamentada 100%, né? Mas como é que a gente está nisso? Como é que está esse processo? Com relação ao primeiro ponto, Salles, que eu acho que é o ponto mais feliz aqui da nossa conversa, a gente já foi qualificado, né, como QDMTT Safe Harbor, é uma qualificação transitória com base num self-assessment que foi acordado dentro do Inclusive Framework, né? Mas nós já recebemos essa qualificação e essa qualificação, a divulgação dessa qualificação, ela já foi feita, ela já se encontra publicada no site da OCDE, eu acho que tem talvez o Gilson possa até falar depois, uma página onde eles colocam ali a lista de países e as suas respectivas legislações, indicando os países que foram qualificados como Safe Harbor ou não, né? Então, acho que esse é o ponto mais feliz aqui da conversa. Aí, a parte mais complexa ficou comigo, né? A parte de Safe Harbor, a parte doce ficou com a Cláudia e com o Gil, sem obrigação acessória ficou comigo. A má notícia, né? Mas eu acho que a gente não tem má notícia aqui nesse caso específico. A questão ainda está um pouco... A gente ainda está discutindo internamente como, mais precisamente, o prazo da entrega da obrigação, né? O que a gente pode dizer nesse momento é que, para o primeiro ano, a gente vai exigir no 18º mês, né? E a ideia é que essa obrigação ela traga as mesmas informações e o mesmo formato da AGIR, né? No que diz respeito ao QDMTT, né? As informações para apuração do QDMTT. E por que isso, né? Isso é necessário para que a gente mantenha a qualificação como QDMTT Safe Harbor. Para ser um QDMTT Safe Harbor, a gente tem que exigir essa obrigação acessória tendo os mesmos data points e o mesmo formato da GIR. Então, a ideia não é exigir informações completamente diferentes claro que você pode ter algumas coisas diferentes, né? Porque a legislação ela tem algumas coisas específicas, mas você não pode fugir muito do que já está posto e acordado. Não sei se o Gilson quer complementar. Não, é isso mesmo. A nossa obrigação acessória tem que ter os mesmos dados e no mesmo formato que a GIR, né? Algumas coisas são específicas do Brasil, né? Então, uma vez calculado o adicional do CCL da jurisdição, você tem que alocar as entidades, né? Então, esse critério de alocação ele é específico do Brasil, né? Na verdade, não foi inventado pelo Brasil, não, né? Ele está baseado em algum AG, né? Que existe lá no site da OCDE, né? Relativamente à tributação internacional, né? Então o nosso critério de alocação ele é específico, então não existe nenhum campo na GIR
né, que trate dessa forma. Então, tem que haver uma exigência de informação separada, né? Mas é isso, Daniel. É. E aí, Salles, para os outros períodos de apuração, eu diria, né, é algo que a gente ainda está avaliando a questão do prazo, né? Isso vai depender de outras variáveis e uma delas é se a gente vai ser signatário ou não do MCA, né? Sendo signatário do MCA, a gente poderia ser central filing, né? Então, uma multinacional brasileira aqui no Brasil, ela poderia entregar de forma centralizada toda a documentação, agir completa aqui no Brasil, em vez de entregar em jurisdições separadas ou eleger uma outra jurisdição para receber a totalidade da GIR, que depois seria compartilhada com os outros países, né? Sendo signatário, a gente tem uma implicação, né? A gente necessariamente tem que observar o prazo de entrega, né? Então, o que foi acordado, né? Então, a gente deveria exigir agir no prazo de 18 meses, né, no primeiro ano calendário, e depois 15 meses nos demais, né? Então, isso é algo que a gente ainda está avaliando, porque a gente entende que o MCA pode ser benéfico para as empresas, para as multinacionais brasileiras, apesar de até agora a gente não ter ouvido por parte dessas multinacionais nenhum pleito específico com relação a essa questão, mas na nossa visão é algo que pode facilitar o compliance, mas ela tem implicações para a administração, né? A administração ela vai ter que contar com um mecanismo de coleta de toda essa informação, de troca dessa informação. Você tem questões também que tangenciam eventual comprometimento do prazo de decadência e assim por diante, né? Então, tudo isso precisa ser sopesado, né? Mas para o primeiro ano, a ideia é seguir o padrão, né? Seguir esse compromisso dos 18 meses, né? Apesar de o pagamento ser feito no 7º mês, né? Que seria agora em julho. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas essa informação dos 18 meses para o primeiro ano, eu acho que é uma informação super relevante, porque talvez seja a pergunta mais recorrente, né, que a gente recebe dos clientes e das empresas, assim, e a nossa obrigação acessória, será que a gente já vai ter que fazer isso agora com a próxima SEF? E aí, essa notícia de que a gente vai considerar no primeiro ano o prazo que a própria OCDE coloca, né, de 18 meses, é muito boa, porque realmente a gente ganha tempo e não é pouca coisa a complexidade que as empresas estão enfrentando com esse cálculo e com as questões associadas ao Pilar 2. Né? Não posso dizer que eu fiquei particularmente feliz com a notícia de que o pagamento vai ter que ser feito no 7º mês, porque isso acaba antecipando uma série de coisas, né? Inclusive a necessidade de você ter que ter tudo isso calculado e pronto muito antes de ter que entregar a declaração, mas pelo menos a declaração já é uma boa notícia, né? Acho que é bom saber que a gente vai nessa linha. Tem um ponto, você prejudicou minha próxima pergunta, que eu ia te perguntar o que a gente ia fazer com relação ao MCAA, mas esse é um tema super relevante, né, que fala com a questão do central filing, como você disse. Para o pessoal que não está acostumado, a ideia, como a gente já comentou aqui, é que você pode ter uma jurisdição recebendo tudo e repassando para as demais, né, que é o que a gente chama de central filing. E eu concordo com o que você falou, Daniel, entendo o que você falou, que as empresas ainda não apresentaram um pleito, mas eu tenho a impressão de que isso não aconteceu ainda porque varia muito de empresa para empresa. E eu acho que é um daqueles assuntos que é difícil você conseguir antecipar até que ponto ele é bom ou ele é ruim. O que eu posso dizer para vocês é que, assim, nos contatos que eu tenho com multinacionais brasileiras, e eu fiz recentemente essa pergunta para várias delas, a gente tem a noção de que parece uma boa coisa, né? Assim, de que seria uma iniciativa boa, né? De você ter uma centralização. Mas aí é o que você disse, né? Depende de a gente ter uma assinatura do MCAA, porque senão isso vai virar um caos, né? Você vai ter que fazer um central filing aqui, continuar duplicando, triplicando, quadruplicando essa informação, aí a gente acaba piorando a situação. Então, acho que esse é um tema que, assim, quando vocês
tiverem a definição, a gente pode fazer outro café tributário para poder falar do MCAA e tudo mais, mas por enquanto eu acho que a gente tem aí uma definição importantíssima, que é essa da obrigação acessória no primeiro ano demorar ser colocada depois de 18 meses, né? Como é que vocês veem esse assunto falando com, inclusive, aquela mudança que foi feita na IN 2282, né, que alterou a 2228, quando a gente alterou todas aquelas definições de ano fiscal da jurisdição, de ano fiscal das entidades, e agora a gente tem a possibilidade de o ano fiscal não casar mais com 31/12, né? E isso vai ser uma coisa bem mais comum do que parecia no primeiro momento, porque a gente tem muitos grupos, por exemplo, subsidiárias de empresas japonesas, geralmente são 31/3, as empresas de agro muitas vezes são 31/3. Recentemente, eu vi 2 casos aqui que são outras datas completamente diferentes, né? Um é julho, o outro é agosto. E isso é coisa, aí já é mais raro, né? Mas o 31/3 ele é razoavelmente comum, né? Não é obviamente tão comum quanto 31/12, mas é comum também. Como é que vocês veem essa questão do prazo dos 18 meses e da declaração casando com essa questão do ano fiscal terminar com datas variáveis? Esse é um ponto que vocês já tiveram algum debate, tem alguma definição ou ainda não? Talvez só voltando um pouquinho, Salles, na pergunta anterior, eu acho que outro ponto importante e que eu acho que também é uma boa notícia é que a declaração ela não pode fugir do que já está posto, né? Então, Sim, assim, ela não pode ter novidade, né? O contribuinte ele já sabe o que de antemão que vai ser exigido, né? E é o que já foi publicado e acordado pelo Inclusive Framework, né? Então, é claro que eventualmente, como eu disse, podem ter pontos específicos, né, de diferenças, mas no geral, o grosso é o que é o que está ali já publicado. Então, não tem surpresa, assim, né? Ou não deveria ter surpresa, né? Então, acho que isso também é algo importante de ser colocado. Essa questão da diferença de tempo é algo que a gente está tentando equacionar, Salles, porque inicialmente o que a gente havia pensado, né, uma das possibilidades era se exigir com a ECF, né, com a entrega da ECF. Mas isso não necessariamente pode funcionar por conta dessas diferenças de ano calendário, né? Quer dizer, de exercício social, né? Ou de ano fiscal, melhor dizendo. Então, isso é algo que a gente está tentando equacionar para ver como que essa entrega vai funcionar, né? Talvez o mais provável é que ela haja entregas diferentes, né? Assim como há possibilidade de pagamentos diferentes, né? Assim, o pagamento não necessariamente vai ser feito em julho, né? Vai depender do ano fiscal de cada grupo, né? Então, e a entrega da DCTF correspondente também, né? Ela vai sempre ter que considerar essa sutileza, né? Primeiro a gente precisa determinar qual que é o ano fiscal do grupo, e a partir daí calcular os 7 meses para efeitos do pagamento, para efeitos da entrega da DCTF e, por consequência, também a entrega da obrigação acessória. Mas isso é algo que está no nosso radar e a gente está buscando equacionar. ok. Muito bom. E ainda nessa questão da obrigação acessória, uma das coisas que a OCDE coloca no toolkit, e algumas coisas já estavam também previstas no manual da AGIR, né, é vamos colocar assim, uma leniência maior nos primeiros anos e uma facilidade de aceitar determinados desvios nos primeiros anos, porque, obviamente, o cálculo é muito complexo, está todo mundo aprendendo, está todo mundo ainda vendo como as coisas funcionam, né, dentro do sistema. E a nossa legislação, pelo menos até agora, ela não prevê nada disso, né? Aquelas reasonable measures, como o manual da AGIR fala, e esse período, talvez, para correção de erros e sem penalidades. Como é que isso funciona na cabeça de vocês? É algo que vocês consideram ou não está nos planos? Por enquanto, não está nos planos, Salles, porque a nossa
visão inicial, né, é que a gente não teria esse espaço na legislação posta, né, para conceder esse relief. Mas é algo que a gente pode pensar e, eventualmente, no futuro, avaliar com mais cuidado, né? Mas, de imediato, não é algo que a gente tem buscado implementar, né? Essa questão do alívio das penalidades para os primeiros anos. Tá. Tem um outro ponto que eu achei muito interessante no toolkit, quando a OCDE fala da questão do prazo, ela diz que, obviamente, tem um lado bom, quando você faz todos os alinhamentos com 15 meses, 18 meses, todos esses prazos, você está dando mais prazo para os contribuintes cumprirem as obrigações, o que é, obviamente, bom, né? Para quem está fazendo conta, para quem está preparando a declaração, isso ajuda, né? Mais tempo ajuda. Mas você pode espremer o prazo de decadência do outro lado, né? Então a OCDE diz, acho que você chegou a mencionar aí na sua fala anterior, que em alguns casos pode ser necessário ajustar a questão do prazo de decadência para que o fisco tenha tempo de fazer a avaliação, uma vez que o contribuinte faça a entrega dos dados. E aí tem duas questões interessantes aqui, porque do nosso ponto de vista aqui no Brasil, por conta das nossas regras, né, desde a Constituição, passando pelo CTN e tudo mais, a gente mexer prazo de decadência é uma coisa complicada, é difícil, né? Nós precisamos de uma modificação num nível alto legislativo, vamos colocar assim, não dá para ser qualquer coisa, a gente não pode simplesmente. Brasileiro já não gosta de contencioso tributário, né? Se você mexe na decadência por instrução normativa, aí realmente assim, é certeza, né? De que vai todo mundo brigar. E tá certo, né? Não pode ser mesmo. Mas considerando que é difícil fazer essa mudança, vocês já chegaram a pensar, isso é uma coisa que me ocorreu de ontem para hoje aqui, enquanto eu estava preparando a análise, vocês já chegaram a pensar em transformar o adicional do CSL num tributo lançado por declaração? Criar porque aí, se ele fosse lançado por declaração, o prazo de decadência naturalmente começa a contar depois, né? A gente não tem essa espremida no prazo de decadência, mas eu sei que isso muda demais o mecanismo de arrecadação, né? Porque a gente está saindo de uma lógica de autodeclaração, de homologação, para uma lógica de declaração mesmo, né? Que teria que ter uma atuação efetiva da Receita Federal para poder lançar o tributo depois que o contribuinte prestasse as informações. Não sei se isso é uma coisa que já passou na cabeça de vocês. Eu fiquei pensando se não seria uma forma de tentar compor a questão da decadência realmente ser espremida, né? Dependendo dos prazos, com o sistema que a gente tem aqui no Brasil. Eu posso falar e talvez depois a Cláudia possa complementar esse ponto, que eu acho que ela é um ponto interessante. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente em nenhum momento pensou em alterar o prazo de decadência por IN, tá? Então, isso jamais passou pela nossa Eu tenho cabeça. certeza que não. Eu acho que foi só pela sua, viu, Salles? Deixar Não anotado isso passou na aí. minha também, não. Porque depois isso sai publicado em algum lugar aí. Mas essa questão, ela é importante, porque o que a gente tem notado, né? Isso não é só para o Pilar 2, né? Para preço de transferência, para a questão de MAP. O nosso prazo, hoje, ele é complicado, né? Assim, quando a gente interage com outros instrumentos internacionais ou com outros sistemas, é difícil a interação. O MAP, a gente tem um sério problema para implementar em algumas situações, por conta do prazo dos 5 anos. Fiscalização de preço de transferência, a mesma coisa. E agora o Pilar 2 também, isso traz uma questão, né? E, de fato, se a gente tem essa demora para a recepção da declaração, das informações, e aí, nesse caso, né, nesse cenário de entrega em 18 meses ou 15 meses, isso compromete, né, pode comprometer a atividade da seleção e da fiscalização. Então, é algo que a gente tem que considerar e a gente tem que tentar compatibilizar, né? Mas é um ponto interessante que a gente já tentou no passado
de alguma forma, alterar, mas que não foi muito para frente, né? Mas eu acho que foi uma questão específica do MAP, né, Cláudia? Talvez você possa dizer um pouquinho mais depois. Mas seria interessante se a gente pudesse, Salles, mas como você bem colocou, essa alteração é muito difícil de ser feita, né? Assim, é uma legislação, tem que fazer alteração por lei complementar, então não é algo tão fácil. Eu vou passar para a Cláudia, talvez ela queira complementar esse ponto. Não, esse ponto, ele realmente, quando a gente compara com outros países, né, a gente vê que o nosso período ele é bastante limitado, até porque nós contamos essa decadência do fato gerador, né? E às vezes você tem até período menor, que aparentemente é menor, mas ele não conta do fato gerador. Na verdade, ele conta da abertura da fiscalização, do início da verificação, né? O que acaba tendo uma extensão bastante considerável, né? A gente já tentou fazer alterações em relação ao procedimento amigável, porque eh, ele gera 2 problemas, né. Na hora de você até implementar eventual procedimento amigável que você concorda com o contribuinte, mas às vezes você já perdeu o prazo para uma restituição, porque você tem essa previsão de 5 anos, né, da eventualmente, pagamento, né. Assim também como do lado contrário, que é o prazo também de você, eventualmente fazer um ajuste aqui, dado o ajuste negativo na outra contraparte e eventualmente você ter a decadência e você não poder fazer, e aí também o acordo ele não, você também o acordo também ele busca em geral, né, os países ficam preocupados de você evitar a dupla não tributação, né, para ele não fazer aquele ajuste, concessivo do outro lado e já que a contraparte, o outro estado contratante não tributa. Então, eu acho que é um debate interessante, né, que com certeza depois frisando, isso não pode ser feito por N, mas, que eu acho que seria interessante se discutir, pelo menos, talvez nesse contexto, tem países que são assim, né, que num contexto que você está tratando de transações internacionais, você tem um alongamento desse prazo decadencial, né, então é um ponto que eu acho que merece, né, uma discussão madura, né, para ver qual é a melhor solução. É. Tá, muito bom. Bom, eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas que estão no nosso chat aqui. Tem uma pergunta que eu acho que ela apareceu 2 ou 3 vezes, que é a de como seria, se de alguma forma os nossos próximos movimentos, né? Tem uma pergunta que fala de side by side, tem acho que 2 outras que falam da questão dos benefícios, se isso teria algum impacto sobre a nossa regra de TBU, se tem alguma coisa, acho que a pergunta é mais ampla, assim, se tem alguma coisa no radar em relação ao TBU, porque a gente sabe que existia aquele plano, né, de tentar colocar uma Income Inclusion Rule no Brasil, é um tema que já foi discutido, depois saiu da pauta, muita água passou debaixo dessa ponte, né, desde que isso apareceu. Mas se vocês puderem comentar, assim, como é que está isso? Isso está no radar, não está? Vai ser feito algum movimento nesse sentido ou não? O SAD, o que que acontece, né, no momento que você se candidatou ao side by side, jurisdiction, né, um dos elementos é justamente a nossa tributação em bases universais, que ela atende os requisitos, como aqui a gente conversou até com louvor, né, aos requisitos que foram elencados e que foram, que elegeram, por exemplo, os Estados Unidos a sair, a poder ser considerado um side by side, jurisdiction. Então, a gente, caso ele seja aprovado, né, a gente tem que tomar cuidado nessa eventual alteração. Eu não diria que não pode alterar, né, mas ela tem que ser, qualquer alteração, ela tem que ser cuidadosa para que ela não prejudique essa avaliação que foi feita no Brasil agora nesse momento, né. Agora, eh,
mas não quer dizer que ela seria imutável. A gente, por exemplo, é viável algumas modificações, mas desde que ela continue consistente com o que foi aprovado. Agora, também é importante dizer que, caso o Brasil queira alterar sua TBU, digamos, nós nos qualificamos, estamos qualificados, estamos tendo os benefícios, mas chegou um ponto que, pronto, o governo quer alterar a regra de TBU. Não tem problema, você vai sair, certamente, ou você vai sair do side-by-side, ou você vai ter que você pode sair em qualquer momento, né? O país, ele qualificado, ele pode dizer, não, eu não quero mais ser, então eu volto para regras do Pilar 2, né? Ou, então, você pedir uma nova, se você altera substancialmente, né? E se você entender que ele ainda contempla, você vai ter que pedir uma nova avaliação, verificar se está aberta ainda, né? E pedir uma nova qualificação para se enquadrar novamente no side by side. Quer dizer, eu diria que não é imutável, mas você tem que fazer qualquer alteração com mais cautela, né? Mas a gente ainda assim vê como positivo para as empresas brasileiras, né? Mesmo tendo que conviver com a regra, a gente tem como aprimorar, buscar dar mais segurança jurídica, como tem chegado para a gente alguns questionamentos, algumas sugestões também de aprimoramento na instrução normativa, porque é meramente interpretativo, ou por questões só de trazer elementos, né, que facilitem a sua aplicação de uma forma homogênea, né, porque às vezes a gente nota, tem alguns eventos que eu vou que há eventualmente há reclamações de uma aplicação divergente, né? A depender da autoridade fiscal que está avaliando aquele caso. Então, tem como a gente também, talvez, aprimorar e trazer mais segurança jurídica com as normas, né? Então, quer dizer, em resumo, né, a gente tem que ter cuidado numa alteração, caso a gente seja qualificado. Não quer dizer que não possa alterar, mas aí você vai ter que estar submetido de novo a uma nova verificação, já que o Brasil pode sair, sendo qualificado, ele pode sair a qualquer momento. Eu não sei se o Daniel quer complementar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter mais cautela agora nessa alteração. Quando o dispositivo ele foi inserido na lei do adicional, era um contexto diferente, né? Então, a gente não tinha ainda nada sobre side by side, né? Então, o que se tinha na mesa era os Estados Unidos totalmente dentro do jogo e um plano de se alterar a legislação CFC ou TBU, como a gente queira chamar, brasileira, e incluir um IIR, né? Então, essa era a situação, né? Mas houve um cavalo de pau, né? Depois da gestão Trump, então surgiu essa questão do side-by-side, e a gente, considerando essas novas peças, a gente reprogramou a nossa política, né? Vamos dizer assim. E a gente entende que, olha, o Brasil tem condições de ser side-by-side, isso não prejudica uma discussão no futuro de alteração da legislação CFC. Então, para nós é interessante, nesse momento, aderir ou buscar a qualificação como SBS, e claro que no futuro a gente pode continuar a discutir a reforma dessa legislação, mas é uma mexida que tem que ser feita com mais cautela agora, né? Considerando outras questões. Eu vi uma pergunta ali, eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, pareceu que a minha conexão está instável. Estou te ouvindo bem. Falando do SBS, que a qualificação, se Deus quiser, vai vir, eu acho que é uma pergunta do Lucas. Na realidade, eu não disse se Deus quiser em nenhum momento, né? O que eu disse é que é algo que não está totalmente sob o nosso controle, né? É algo que passa por um processo de aprovação, e é um processo que é avaliado pelo Inclusive Framework, que não é só composto por membros do G7 e do G20, mas por mais de 130 países, né? Então, acho que é um ponto que precisa ser colocado. A gente está confiante que vai dar certo, né? Porque tecnicamente a gente entende que existem elementos robustos, mas é algo que não está sob o nosso controle, e tem elementos políticos também que tem que ser, eventualmente, que podem acontecer, podem aparecer
no meio dessa discussão. Excelente. Eu acho que assim, estamos alinhados em relação a esse ponto da possibilidade de mudança versus a inclusão do Brasil, né, no side by side agora. Se a gente conseguir a qualificação, eu concordo que, obviamente, qualquer análise depois tem que levar isso em consideração, mas não prejudica, como bem disse a Cláudia, e você também, Daniel, a possibilidade da gente ter um debate sobre mudanças na nossa regra de TBU, que é uma coisa que os contribuintes pedem há muito tempo, né? Acho que todos sabemos dos problemas que a nossa regra de TBU tem. Ela é uma regra abrangente em excesso em algumas circunstâncias e ela é tão abrangente que fica fácil entrar no side by side, mas a gente também tem bastante espaço para poder dar uns passos para trás em relação a ela sem perder, né, o side by side. Eu acho que a ideia que em algum momento foi discutida, eu concordo com você quando você disse que o cenário era outro, completamente diferente, e eu disse isso, né, muita água passou debaixo da ponte, de lá para cá, mas em qualquer circunstância, eu acho que a ideia de que a nossa regra em algum momento passe a se assemelhar mais a uma CFC comum, mais padrão, ela não deveria ser descartada. Ela é uma ideia que eu acho que a gente sempre tem que estar com ela pronta para poder discutir, porque se isso puder ser feito, eu acho que para os contribuintes brasileiros, para as multinacionais brasileiras, vai ser sempre um avanço muito grande, né? Mas acho que nada diferente do que vocês disseram, não. Estou feliz até de ouvir que esse é um ponto que está na cabeça de vocês e que a gente, em algum momento, pode voltar nele, né? Acho que é super importante isso. Tem uma pergunta que foi feita aqui, que eu acho que é bastante interessante, que é uma pergunta bem operacional, mas é uma pergunta curiosa. Para as entidades constituintes que não têm um CNPJ, por exemplo, um estabelecimento permanente, vocês já pensaram em algum tipo de cadastro para entregar a obrigação acessória, por exemplo? Porque isso é uma coisa que acontece, né? E assim, pela pessoa que fez a pergunta, que é o Guilherme, eu sei exatamente o que está na cabeça dele. Isso acontece muito na indústria de óleo e gás, né? Deve ser o que ele está pensando aqui. Vocês já chegaram a ter algum tipo de debate sobre isso ou não? A gente está debatendo esse ponto, Salles. Isso apareceu não só para essa questão, mas eu acho que também tem uma questão envolvendo fundos, né? Que hoje, por exemplo, hoje não seriam, quer dizer, antes não seriam contribuintes da CSLL, mas com o adicional eles passaram a ser, né? E a gente tem discutido a questão específica se eles deveriam entregar uma DCTF ou não, e a nossa conclusão preliminar é que sim, né? O que faz necessário o registro, né? Assim, para eu entregar. No caso do fundo, geralmente ele tem um CNPJ, então é algo mais simples, talvez, né? No caso do estabelecimento permanente, eu acho que seria também essa a consequência, né? Você fazer o registro tal como hoje ele é posto, né, e feito. Mas é algo que a gente está tentando avaliar com um pouco mais de cuidado, né? Mas a nossa impressão inicial seria nesse sentido, né? Que seria necessário registro geral, como é feito hoje, né? Como contribuinte, e a partir disso você tem a imposição de entrega de obrigações acessórias, né? No caso do CTF e assim por diante, e o pagamento do adicional que essas entidades estão sujeitas agora, né? Cara, É isso, Gilson? Você quer complementar? É isso. O Gilson é uma bem última objetivo. pergunta. Né? Não, mais objetivo que isso, impossível, né? Uma última pergunta, que eu acho que a gente ainda tem tempo para mais uma aqui, que tem que selecionar, né? Porque tem tanta pergunta aqui. Mas tem uma interessante aqui, que é até um ponto com o qual eu estou lidando, né? Um caso específico, que é a questão da alocação do top-up tax. A nossa regra de alocação ela é diferente, né, da regra que está lá nas regras modelo, no artigo 524,
que fala para fazer uma regra de 3 entre lucros Globe, e a nossa regra fala para fazer um cálculo baseado numa multiplicação da diferença de alíquota versus o lucro. Não necessariamente a gente tem um problema aqui, porque, de uma forma ou de outra, tudo vai ser recolhido, né? A gente não está falando de um cálculo que leva a um montante menor ou maior de adicional de CSL, não é esse o ponto. A gente só está aqui discutindo uma regra que tenta alocar entre as entidades constituintes brasileiras quem paga quanto, né? E o nosso cálculo, nesse ponto, ele é diferente do cálculo que está previsto nas regras modelo. Foi até o ponto que vocês comentaram que talvez demande algum ajuste pontual na nossa declaração e tudo mais. Existe alguma possibilidade da gente avaliar uma convergência? Porque a nossa vivência aqui está sendo a de que esse nosso modelo de cálculo, ele, às vezes, causa algumas perplexidades. Ele gera alguns resultados que são estranhos na nossa visão aqui. Então, isso é uma coisa que vocês já chegaram a pensar ou não? Quer que eu responda, Cláudia? E depois você pode Eu ia, complementar como chefe? pedir para você, ia pedir para você responder mesmo, Gilson. Obrigada. Tá. Bom, é assim, né? Esse critério, ele é diferente do critério que está nas Globe Rules, né? Mas existe um AG, Administrative Guidance, né? Que eu não lembro o título dele agora, né? Que é direcionado a empresas americanas, né? E ele tem um critério de alocação de valores que é exatamente esse que está, né, colocado na lei e na IN. Acho que está na lei e acho que está na IN também. Na IN, com certeza, não sei se está na 15079, esse critério de alocação, né? Então, não é um negócio assim que saiu assim da nossa cabeça, não é isso não, né? Esse critério existe, né? E nós avaliamos que é um critério mais justo, né? Porque ele considera o excess profit, né? E considera a diferença para 15% da alíquota efetiva de cada uma das entidades. Então, a alocação ela é proporcional a esses dois elementos, né? Então, é um critério mais justo. Ele é mais complexo? Mas ele é mais justo, né? Então, a gente entendeu à época, né, que ninguém reclamaria, né? Embora seja mais complexo, né, ele é mais justo, mais razoável, né? Se vocês pensarem bem, né, você meramente pegar a Globe Income e alocar com base da Globe Income, assim, não faz muito sentido, né? Então, sim, ele é um critério que não foi inventado por nós, ele existe em algum AG, basta pesquisar, né? Esse AG não está na nossa IN, porque não se refere ao adicional da CSL, se refere mais a tributos americanos, né? E nós entendemos que esse critério era mais justo. Agora, se nós podemos alterar esse critério, aí eu vou pedir que a doutora Cláudia diga, né? Porque aí é com o chefe, né? Porque ele já está na IN, e se não me falha a memória, está na Eu acho que ele está 15079, na né? lei também, está na lei, sim. Esse que é o a- ponto, a gente poderia até alterar se estiver só na IN. Agora a gente tem que fazer uma avaliação melhor, né, Salles? Se podemos alterar, se estiver na lei, porque aí você vai ter questionamento, né? Porque alguma empresa que se sinta prejudicada, ela pode ingressar, né? Aí a gente talvez tivesse pensado numa alteração legal, né? Que também é possível, né? É só mais difícil, É, né? É bem mais difícil, é, mas a gente eu concordo. Eu acho que um ou ponto uma interessante. alteração, né? Ou uma alteração que ela fosse mais sutil, que ela não chegasse a contrariar a lei. Aí a gente teria que pensar bem, né? Concordo. Eu acho um tema interessante, sim, porque a gente tem, inclusive, a previsão do parágrafo de que você pode definir e alocar tudo para uma empresa só, né? Então, como essa possibilidade existe, em tese, esse é o máximo de desvio que eu posso ter da realidade de cálculo, né? Se eu posso alocar tudo para uma só, e com isso, obviamente, desconsiderar qualquer tipo de cálculo de alocação, eu deveria poder fazer outras formas de alocação também. Por isso que talvez não seja tão problemático. Eu acho que talvez o parágrafo ele abre uma porta para essas variantes na IN, né? Talvez seja uma forma de solucionar isso. Mas esse é um tema que eu acho que vale a pena depois dar uma pensada assim, porque eu concordo com o que diz o Gilson. Na imensa maioria dos casos, provavelmente o nosso critério ele leva a um resultado até mais justo.
mas não em todos. O problema do Pilar 2 é a hora que a gente solta ele no mundo real, né? Porque aí a quantidade de situações que a gente vê acontecendo, elas começam a surgir e, eventualmente, vão ter casos, provavelmente a maioria, em que é verdade isso, né? O cálculo que a gente colocou, ele é um pouco mais complexo, mas ele tende a ser mais justo, mas existem outros, provavelmente uma minoria, em que isso não é necessariamente verdadeiro. Então, eu acho que, de repente, talvez, principalmente considerando o que a gente estava falando, como é um cálculo só de alocação, a gente não está falando de reduzir tributo, é simplesmente dizer quem vai pagar, e esse é um tributo que é da jurisdição, e todas as empresas são solidariamente responsáveis, quer dizer, tem uma série de circunstâncias que levam a vamos colocar assim, uma facilidade, eu diria, maior de que isso seja tratado com uma certa flexibilidade, porque de fato, não existe nenhum tipo de prejuízo, não tem nem como ter, né? A gente está só discutindo quem vai pagar e não quanto vai ser pago. Dentro Talvez, do o grupo, né? Salles, dentro ainda do teu, você falou, eu estou pensando aqui alto, uma avaliação seria se a gente poderia colocar isso na IN como opcional, quer dizer, o Exato. grupo no Brasil, ele opta por, assim, a regra é essa, de pagamento. Mas aí a gente tem que Isso. avaliar o risco, né? E aí você dá uma opção do grupo escolher uma metodologia mais simplificada que está aderente. Talvez dê Escolher para pensar. escolher a das Model Rules, por exemplo, que vamos colocar assim, é o padrão, né? Padrão mundial. Essa seria uma saída. Mas está ótimo. Eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui. Não deu para responder todas as perguntas, né? Porque foram muitas. A gente teve momentos aqui em que a gente estava com praticamente 300 pessoas no webinar, então acho que o número de perguntas foi proporcional ao número de pessoas que atenderam. Eu queria, nesse finalzinho aqui, só deixar 2 recados. Em primeiro lugar, deixar bem claro, se alguém assistir a gravação, que a Receita nunca falou que ela queria mudar a prazo de decadência por IN. Essa ideia nunca foi colocada, nunca veio para a mesa, e isso nunca foi debatido. E, em segundo lugar, agradecer demais a participação de vocês. Eu tenho uma imensa admiração por vocês e pelo trabalho que vocês fazem. Já disse isso para vocês mais de uma vez e faço questão de dizer aqui, com um monte de gente assistindo, porque é verdade. Eu acho que vocês são um time diferente, especial mesmo, pessoas que se dedicam, pessoas que têm uma qualidade técnica muito grande e que realmente levam muito a sério o trabalho que vocês fazem. E, obviamente, se você se dispõe a vir aqui discutir com a gente abertamente, na frente de tanta gente, os temas que são de interesse das empresas brasileiras, isso só engrandece ainda mais o papel que vocês exercem. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente tenha ainda muitas oportunidades de ter discussões sobre Pilar 2 e outros temas que possam surgir, né? Infelizmente, eu perdi alguns fóruns de discussão com vocês recentemente, mas espero que surjam outros e que a gente possa manter essa interação aí no futuro. Ok, gente? Muito obrigado mesmo. Obrigada, então, e tchau. Um bom dia a todos. Bom dia.